Boa noite. Nós estamos iniciando mais um programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Eu sou Amália Rocha, jornalista, e estarei com vocês no bate-papo desta noite. Você pode acompanhar este programa pelo canal Viva e Eduque, número 897 da Soul TV, pelo aplicativo Viva e Eduque, que você pode baixar na loja de celulares Android e iOS, e também pelo canal do YouTube da Associação Viva e Deixe Viver. O nosso entrevistado de hoje é empreendedor social, fundador da Associação Vive e Deixe Viver, sócio-diretor da Simino Marketing de Propósito e diretor voluntário do Instituto Helena Floresbal. O currículo dele é extenso, é graduado em comunicação social e especializado em marketing, comunicação e relações públicas, pós-graduado em tecnologia do ensino, mestre em ciências da saúde, professor em comunicação, rádio, TV, internet e audiovisual, gestão do terceiro setor, sustentabilidade e voluntariado corporativo. Valdir Simino, é um prazer recebê-lo aqui no programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Bem-vindo. Amália, muito obrigado. Nossa, eu fico muito feliz de poder ser entrevistado por você, que acompanha também a trajetória da Viva desde o início, né? Então, estou muito lisonjeado, muito feliz, e eu que agradeço você poder participar dessa série de lives. Então, vamos começar a nossa conversa falando desses 26 anos de existência da Associação Viva e Deixe Viver. Foram tantos anos, foram tantas inúmeras histórias contadas, muito tempo doado, muitos sonhos realizados. Quando você olha toda essa trajetória da Viva, o que você sente? Olha, mais uma realização pessoal, uma realização coletiva, né? Eu jamais imaginaria que um dia a Viva crescesse tanto e ganhasse tanto espaço, né? Nesses 25, 26 anos de história, a gente vem percebendo o quanto nós viramos referência, seja na leitura, seja dentro da saúde, da educação, promovendo a cultura no nosso país, né? Eu venho de uma linhagem de publicitários que, em algum momento da história, percebeu que a gente poderia impactar pessoas com boas causas. E a causa da literatura e da leitura me tocou demais, né? Acho que você lembra, eu como profissional da área de mídia, dentro de veículos de comunicação grandiosos, quando você começa a acompanhar muita pesquisa, você percebe que você está impactando pessoas. E o que mais me deixava assim amargurado, vamos dizer, era ver a quantidade de crianças frente à televisão em horários não adequados, o horário da criança mirrando dentro dos espaços da TV, ou sendo olhado, olha, é uma oportunidade. Se agora a gente não consegue vender para a criança, porque tem muitas leis de proteção em cima da criança, e tem que ter mesmo, né? Porque isso é altamente perigoso, né? A criança muitas vezes desejar o que ela não pode ter. Então, isso tudo me deu uma noção do quanto a leitura poderia ser um arcabouço para a mudança da minha própria história, né? Então, eu me sinto muito feliz de ter analisado esses indicadores e ter colocado em prática também uma ação que, na minha infância, eu não era tão ligado à leitura, né? Tinha algumas nuances, né? E é aquilo, se você não tem um pai e uma mãe leitora, se não tem pessoas ao seu entorno que abrem livros e mostram livros, vai ser muito difícil você construir na cabeça de uma criança a importância da leitura. Mas foi durante a sua infância que você despertou esse olhar para a leitura, não foi? Você, inclusive, podia falar para a gente de algumas personagens da sua infância que acabaram ajudando a despertar em você esse gosto pela leitura? Olha, eu tenho três situações bastante emblemáticas, que são aquelas que, de fato, vêm e me mostram que, de fato, eu tinha um caminho aí, né? A minha avó, Josefa Campos Rodrigues, né, uma espanhola,
de Granada, ela era costureira. E quando eu e meu irmão estudávamos no parquinho, né, o jardim da infância, vamos dizer assim, a minha mãe, por trabalhar muito, a gente passava, logo depois que saía do parquinho, a gente ficava um tempo na casa da minha avó, para que minha mãe pudesse depois passar e pegar a gente. Mas a minha avó contava histórias, né? Ela adorava as histórias do Pedro Malazartes, até porque meu irmão se chama Pedro Malazartes, e ela utilizava muito o barulho, a sonoplastia dela era a máquina de costura, né? Ela sempre tinha uma ação, ó, o trenzinho está chegando, e ela sempre trazia uma história. Então, isso era uma reunião entre eu, meu irmão e mais meus primos. Então, isso era muito legal, né? Porque na minha memória afetiva eu tenho ela como a primeira contadora de histórias, de fato, né? Eu não tenho recordações de minha mãe nem meu pai abrindo um livro, né? Ou contando uma história. Isso, para mim, foi aos 9 anos, 10, quando a gente começa a receber inputs, né? Hoje é mais cedo, é lógico, mas para a leitura, este é um segundo momento, foi indicado o livro A Ilha do Tesouro, do Robert Stephenson. E eu lembro que eu não tinha dinheiro para comprar o livro, e os dois únicos livros da biblioteca já estavam ocupados, né, da escola. E eu comentei isso assim, muito choroso, até próximo do meu aniversário, e o meu tio Mário, que era um designer gráfico, que foi com ele também, o meu primeiro emprego, eu adorava artes, né? Ele pegou e me deu de presente o tal livro, numa capa dura, todo especial, todo maravilhoso. E a minha felicidade de ter aquele livro nas mãos, assim, era uma porta mágica. Então, foi um dos primeiros livros. Tiveram outros, mas esse foi simbolicamente aquele que me fez amar a leitura. E então, essas situações nos fazem, de fato, lembrar que existiu alguém lá no passado que abriu essas portas, né? Que me mostrou um caminho legal para a literatura. E eu passei, antes de construir a Viva, antes de pensar, eu tenho sobrinhos, e esses sobrinhos engoliam o livro o tempo todo, que era o que eu mais é, tanto é que a Violeta, a minha sobrinha, que hoje é psicóloga e é atuante na Viva em Ubatuba, ela chegou um dia, né, que ela falou assim, vai contar história para as crianças no hospital. Quando eu estava discutindo o que eu ia fazer, ela me devolveu todos os livros, a coleção do Castelo rá tim todos os livros que eu tinha dado para ela. Ela falou, pronto, já li todos, agora você pode levar. Então, também tem essas passagens, né, essas memórias afetivas. Ou seja, a leitura precisa de estímulos. Então, a criança precisa de estímulos para Olha, despertar para esse mundo da leitura. Amália, eu digo que, né, com a nossa experiência de impactar tanta criança, antes da pandemia, lógico, os indicadores eram muito maiores, a pandemia veio e agora nós estamos numa retomada também muito forte, mas a gente percebeu que é necessário. Quer dizer, das crianças que nós impactamos hoje, uma média sempre ficou nessa média, 62%, 70%. Nós estamos falando de muitas crianças, 60 mil crianças antes da pandemia, 20 mil crianças com a pandemia e agora crescendo. São crianças da primeira infância, são crianças que a gente percebe que, se você plantar uma semente bacana ali, né, ela não entende, ela não gosta, ela não sabe. Não, mamãe, não dê um celular para ela. Motive ela com um livro primeiro, antes de entregar um celular. Então, eu acredito muito no lúdico criativo, né? Ele nasce, ele está na nossa vida para a gente poder, de fato, movimentar essas motivações, né? Então, tanto é que quando eu comecei a história do Viva, eu ofereci o livro e recebia não, era um não atrás do outro, né? Eu falei, eu não gosto de ler, não, ler é chato, não, o livro é muito grande, não, tem figuras. Então, isso me deixava assim, um pouco angustiado. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou quebrar essa barreira? Foi uma grande amiga, a Marilena Flores, que trabalha com o Brincar, que foi presidente do IPA Brasil, do Children's Right to Play, onde eu, ao conhecer essa senhora, eu falei, para tudo. Ela falou, para mesmo. Você tem que brincar para o livro aparecer.
Então, essas motivações é que fazem com que o contador de história, muitas vezes, faz o livro saltar de uma brincadeira, de uma conversa, de um bom papo, porque também oferecer a leitura tem que ter toda uma delicadeza e tem que ter possibilidades. Você não vai lá dizendo, eu vim ler esse livro para você. Não, de forma alguma. Me mostre possibilidades, que é, na verdade, a chave do marketing, né? Oferecer para o cliente, para o beneficiário, para o usuário, são tantos nomes que a criança recebe, dependendo do contexto que ela se insere, que se ela não tem a possibilidade, ela vai falar, é mais um adulto chato querendo me empurrar alguma coisa, né? Esse estímulo é muito importante, sim, porque a leitura desenvolve elementos fundamentais no desenvolvimento infantil, como a oralidade, a imaginação, os sentimentos, as emoções. Valdir, na sua opinião, como aumentar o acesso à leitura em nosso país? Olha, você sabe que teve um momento da história que me incomodava demais a gente avaliar o índice de leitura do país pela venda de livros, e isso é muito consumismo, né? Tiveram pesquisas que, na época, me chamavam a atenção que 70% dos livros estavam na mão de 16% da população. E aí você fala, não, quem pode pagar o valor de um livro hoje? O valor o livro tinha que estar na cesta básica, né? A pastoral da criança, do menor, com a doutora Zilda Arnes, teve um momento que a cesta, acho que até hoje, a cesta carrega um livro, né? Então, assim, como é que a gente pode, de fato, encontrar caminhos? Eu acho que a pesquisa O Brasil que Lê, produzida pela Cátedra da PUC do Rio de Janeiro, tem um nome maravilhoso, que é a Iliana Yunis, que a gente vem acompanhando, a Viva faz parte, quer dizer, a gente precisa saber onde está a capilaridade da distribuição dos livros, e muitas organizações não governamentais hoje fazem um papel extraordinário de ler, de levar essa informação. Outra grande figura que nos ajuda muito é a autora de livros, Patrícia Seco, que teve um momento da história dela que ela produziu muitos títulos, né? Eu acho que mais de 600 títulos, quando a Lei Rouanet permitia uma produção altíssima. Então, era livro distribuído em escolas, em creches, enfim. Ou seja, não é só a distribuição do livro. Distribuía, mas também contava-se uma história, mostrava-se o uso. Eu acredito que projetos dessa magnitude só vão favorecer, né? A Viva hoje, né, já lemos, como eu falei antes da pandemia, mais de 32 mil livros ano, agora nós estamos numa faixa de, eu não me recordo, mas um terço disso, né? Ou seja, é muito livro lendo, é muita história cativando as crianças. E a gente percebe isso quando os pais falam, nossa, que livro bacana, deixa eu anotar, porque de repente eu vou atrás desse livro. Esse livro não foi bom só para a criança, foi bom para mim também. E é isso que a gente vê, crianças muitas vezes de uma idade avançada, mas que vêm de uma pobreza cultural, eu diria, que quando se impacta com um livro, né, às vezes é uma criança de 9 que gostou de um livro para criança de 6, né, nas faixas etárias, a gente fala assim, que maravilha, né? A criança está descobrindo a leitura a partir desse processo, desse processo motivador, que o contador de história é isso, nada mais é do que um agente motivador da cultura. Uhum. Então, a Viva tem contribuído bastante para esse aumento da leitura no Brasil. E eu faço fé, viu? Não é à toa que a gente tem nos esmerado, né? Principalmente quando a gente vê que a Viva hoje como referência tem sido convidada para estar nas bienais, convidado para estar na Flip, convidado para levar a contação de história para parques, para escolas, a gente percebe o grande movimento que foi essa iniciativa. Valdir, você vê a leitura como uma forma de crescimento individual? Olha, eu sempre digo que ler sozinho é muito bom, é necessário, né? Eu sempre digo, né, sempre nos nossos processos de formação, e isso tem sido repetido incansavelmente, o que eu vou levar na minha sacola literária?
Porque uma coisa é você oferecer livros, mas oferecer o quê? E isso faz com que o contador de história vá atrás do seu repertório, do seu conteúdo, de como ele vai contar aquela história. Então, ele precisa ter acesso. E isso, muitas vezes, não é coletivo, é individual. Como é que eu vou contar essa história, né? Eu posso me olhar no espelho e contar essa história, eu posso narrar essa história, eu posso fazer uma brincadeira e essa história sair da cartola do chapéu, da cartola do mágico contador de história. Ou seja, existem situações onde a leitura é individual, a leitura é solitária, mas é aquilo que vai te estimular. E quando você conta aquela história para a criança, ela trouxe elementos da vida dela, ou ela mudou a história, ou ela. Porque tudo vale, né? Muito importante. Ela fala: ah, não, mas eu conheço uma história dos Três Porquinhos diferente. Ah, não, eu conheço uma história. A história da madrasta da bruxa da Branca de Neve. Aí você tem que ouvir, porque ela está trazendo outros elementos e isso também só fortalece o repertório do contador de história. Sozinha quando a gente tem que ter acesso àquele conhecimento, acesso àquele conteúdo, e se imaginar contando essa história, exercitar essa contação. Então, isso que é o que faz a grande diferença em você apresentar um conteúdo elaborado, pensado, arquitetado, diferente daquele comprei o livro e vou lá testar, né? Outra coisa que me incomoda são esses livros. Acontece, eu acho ótimo, né? Mas livros que muitas vezes, aqueles livros baratinhos, que muitas vezes, quando você vai ler a história, não tem começo, não tem fim, aí você fala, não, é uma oportunidade da gente também separar o joio do trigo, né? Quais são as histórias bacanas que eu quero ter no meu repertório? Porque pode acontecer da criança falar, vamos criar uma história, e aí ela vira autor da história, né? Tanto é que o jogo Eu Conto, que eu criei para Vive e Deixe Viver na psiquiatria do Hospital das Clínicas, virou um jogo de cartas que é um livro, que a criança se transforma no autor de histórias, até para driblar a dificuldade que a gente tinha quando a criança fala, eu não gosto de ler. Ah, então vira autor de história para você ver como você vai gostar. Tá certo. E você acredita que a leitura é uma forma de aumentar a participação cidadã? Olha, mais do que nunca, isso está mais do que provado, né? Tem malucos que queimam livros, né? Na nossa história, a gente vê casos tão avassaladores que achando que queimar livro, que manter a população na ignorância, é cidadão total. Quando você lê, você amplia horizontes, você vai se preocupar com a sua comunidade, você vai interagir com as bibliotecas, você vai fomentar as bibliotecas das escolas, as bibliotecas públicas. A Viva tem um acervo de livros na sede. Nós denominamos, a nossa biblioteca se chama Mabel Veloso, em agradecimento a Mabel lá na Bahia, que nos ajuda, que dá cursos e atividades para os nossos voluntários, que é isso, né? Se você não abre a cabeça das pessoas com o conhecimento, dificilmente elas vão cobrar dos políticos as políticas públicas necessárias. Então, é o primeiro passo. Quando você tem acesso a conteúdo, à leitura, você ilumina, você abre um espaço para troca de informações, né? Eu acho que é no topo é cidadã total. Tá certo. Valdir, nós vamos dar uma pausa agora nessa nossa conversa e voltamos já já com esse assunto depois do intervalo, tá certo? Um aviso importante: desde 2007, a Associação Viva e Deixe Viver realiza o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. É um evento que tem como objetivo trazer ao debate a saúde mental, em especial em crianças e adolescentes. Patrocinado pelo Instituto Helena Floresbal, com realização pela Associação Vive e Deixe Viver, este ano o evento ocorrerá em São Paulo nos dias 20 e 21 de outubro, no auditório da Escola de Enfermagem da USP. Acesse o QR Code que aparece aí na tela e saiba mais sobre o evento. Nós voltamos já já, depois do intervalo.
Quer aprender a contar histórias como os contadores que está vendo aqui? Então inscreva-se no curso A Arte de Contar Histórias. Acesse www.vivaedeixeviver.org.br e seja um fazedor de sonhos. Sabe o que é mágico na hora de contar uma história para uma criança? É que com elas, nossos capítulos tornam-se um mundo a ser colorido pelo amor à leitura. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver. Através da contação, a instituição leva educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. E para continuar impactando positivamente essas crianças, precisamos de você. Seja um contador ou apoiador. Viva e deixe viver. O que a gente faz, conta. O Biblioteca Viva é um portal que oferece diversos conteúdos culturais e educacionais em formato virtual. Livros digitais, músicas, jogos, vídeos, tudo isso você encontra no www.bibliotecaviva.org.br. Acesse e divirta-se! Nós voltamos com um programa de entrevistas sobre o workshop A Descoberta do Brincar e Contar Histórias Terapêuticas. Nós estamos entrevistando hoje Valdir Cimino, fundador da Associação Viva e Deixe Viver. Valdir, continuando essa nossa conversa que está ótima, as histórias contadas pelos voluntários da Viva têm um poder transformador. Qual é o papel do lúdico na recuperação das crianças enfermas? Amália, isso era uma preocupação muito grande, né? Você sabe que eu adoro pesquisa, eu sou que nem Santo Tomé, e a medicina é empírica. Se você não mostra resultados efetivos, você passa a ser somente mais uma brincadeira ou um grupinho que conta lá a história bonitinho, bem fantasiado. E isso me incomodava muito no início da nossa história, porque nós estávamos sempre classificados nessa... Desenvolver pesquisa passou a ser um ponto crucial para a gente entender qual o papel do contador de história, o que ele muda. Porque uma coisa é ele levar a ação, outra coisa é saber que o ser humano que está sendo atendido, ele pode organicamente apontar alguns resultados. E eu sempre tive o desejo de que a gente fizesse alguma coisa orgânica. Quando eu estou contando história, o que acontece no organismo dessa criança que muda? E com a parceria com o Dr. Guilherme Rockdown e a rede DOR, nós fizemos uma pesquisa que foi comprovada, saiu na mídia internacional, que mostrou exatamente o poder do contador de história ao reduzir o cortisol, que é o hormônio que deixa a criança triste, estressada, cansada. Isso foi foi realizado dentro da UTI, até com um grupo controle. A criança que só brincou, ela foi beneficiada, mas a criança que ouviu a narrativa, que escolheu o livro, ela simplesmente dobrou a queda do cortisol. Isso é impagável, né? Quando você percebe que o papel do contador de história pode ser prescrito, né? Então, às vezes a criança precisa só de uma contação de história para se acalmar, para poder receber um exame que vai ser doloroso. E mesmo na educação, né? Como é que a gente pode abrir espaços dentro da sala de aula, levando a contação de história como formas preventivas para cuidar da saúde? Então, quando essa pesquisa mostrou para nós esse caminho, eu falei, olha só o que nós estamos produzindo, né? Se um dia o efeito contação de história tirar a criança mais cedo de uma UTI, tirar a criança mais cedo do hospital, nós só estaremos mexendo na economia da saúde, né? E é isso que eu quero que as pessoas, né, que os líderes que nos apoiam percebam, porque a gente quer mostrar indicadores que favorecem essa mudança, e essa mudança é necessária. Isso também abriu um espaço para um movimento
agora nós estamos dando continuidade a essa pesquisa, mas levando a pesquisa para o hospital público. Porque uma coisa é você atuar com a criança que tem um poder aquisitivo, outra coisa é você lidar com a criança do SUS. Então, o curso da Viva ganhou eu diria que ele se elevou, porque ele virou uma disciplina extensionista dentro da Unicamp. E, ao mesmo tempo, formamos contadores para aplicar a pesquisa novamente num hospital público e num hospital privado, né? Repetindo essa dose para a gente... estão trazendo novos elementos, né? A gente também quer saber o que muda na vida no corpo do contador quando ele está contando história, quais são as cognições que são realizadas nesse processo. Então é isso, Amália. Com certeza, o lúdico favorece qualquer melhoria nos relacionamentos interpessoais. Valdir, você tem algum caso assim? Eu sei que são vários casos, mas um caso referência dessa melhora, dessa mudança de uma criança dentro de um hospital, assim, um retorno interessante que você possa dar como exemplo aqui para a gente? Eu tenho 2 casos emblemáticos que eles são construídos junto com a vida da Viva. A Mari Pietro, que nós teremos a oportunidade de tê-la com a gente nesses encontros, era uma criança que, nos seus 4 anos de idade, estava fadada a virar uma plantinha, né? Só que os estímulos que foram dados para essa criança pelos contadores e por mim, ela sempre diz que eu ajudei muito nesse processo, porque ela, de 4 para 8 anos, ela virou uma devoradora de livros, né? Uma menina assim que aflorou. Aos 8 anos, ela me pediu um livro, eu dei O Mundo de Sofia para ela, que já era difícil para uma menina de 8 anos, mas como eu via que ela lia, devorava livros, eu falei, vamos dar um livro bom para ela. E esse livro, ela disse que mudou a vida dela. Ela, de uma certa forma, hoje é uma pessoa muito espiritualizada e, mais do que nunca, uma leitora voraz. Tanto é que nós estamos agora escrevendo um livro juntos, né? Nós estamos trocando cartas. Ela é uma pessoa incrível, eu tive a oportunidade de conhecer aqui. Então, você vê, assim como ela, tem outras crianças que a gente percebe que eu já fui abordado na rua, na 25 de março, por crianças que falaram, tio, é o tio da leitura, eu gostei daquela história. Dando entrevista uma vez, 2 vezes na Rádio Capital, entra um garoto e a mãe dizendo, eu conheço o senhor lá da psiquiatria. Então, você vê, deixou uma marca, né? E o Lucas Gabriel, que foi o garoto que a gente conheceu também aos 4 anos, ele faleceu aos 20 anos, mas a trajetória dele, né, a doença de Pompe, então ele não funcionava daqui para baixo, ele basicamente era uma cabeça pensante. E essa cabeça quis aprender a ler, quis aprender a se expressar, e quando ele chegou aos 17 anos, ele quis um diploma, e ele conseguiu, através de colaboração de diversos voluntários da Viva, dos estudantes de medicina da Santa Casa, ele conseguiu tirar esse diploma. E, por incrível que pareça, Amália, um pouco antes da morte dele, ele nos chamou e doou todos os direitos da história dele para Viva e Deixe Viver. Então, assim, são transformações que vão gerar mais transformações no futuro. E nós já estamos encaminhando para um projeto, de fato, de um documentário e um livro sobre a vida do Lucas Gabriel. História bonita essa. Valdir, falando em livros infantis, quais os títulos que já foram ou são usados pelos contadores de história nos hospitais? Crianças no processo de recuperação. Eu tenho uma máxima, vamos dizer assim, que quando a gente começou a constituir e ver que tinha frequência, os voluntários anotavam toda a sua participação num diário de papel, e com o tempo a gente levou isso para o digital, e isso só mostrou para nós, né, o registro da quantidade de livros que nós, de uma certa forma, abrimos diariamente, seja em qualquer cantinho do Brasil onde nós estamos. Então, isso também gerou um conteúdo extraordinário. Eu até prefiro deixar aqui
uma informação que a Viva anualmente destaca os 100 livros mais lidos da instituição. E isso é muito interessante, porque também abre um espaço para as editoras olharem para o nosso trabalho. Então, assim, como eu falei, o livro tem que ser preparado, o livro tem que ser lido, né? Não é qualquer livro. A gente também tem que ter um cuidado que, assim, eu não vou falar de alimentação se a criança está em jejum, não pode. Quais são os cuidados do conteúdo? Muitas vezes a criança já traz o gosto dela, à vontade dela. Então, se a gente passear lá pelo site da Viva, nós temos a lista dos 100 livros mais lidos desse turbilhão de livros que a gente lê. E isso é muito importante, porque uma organização não governamental, como a Vive e Deixe Viver, que traz também uma linha mestra, um ranking dos livros mais lidos, está prestando um serviço para a sociedade, né? Eu lembro quando a revista Crescer, começou a produzir essas listas, eles nos chamaram, a Viva foi uma referência para conversar sobre. E, a partir dali, eu falei, não, nós lemos muito livros, então a gente também precisa mostrar, até para o futuro contador de história que vem. Que livros vocês leem? Nós temos ali, no Bisbilhoteca Viva, o ranking dos livros mais lidos pela Viva. Vale a pena dar uma fuçadinha ali. Fora os livros que a gente cria também, né? No Bisbilhoteca tem um monte de livros que foi criados pelas próprias experiências dentro dos hospitais, né? Tem até livro de mãe que experienciou Juju no hospital. É uma história muito interessante. A mãe vivenciou, viu que o garoto, na recidiva do câncer dele, ele ficou feliz da vida, porque ele ia voltar para o hospital e ia ter contação de história. Aí você fala, a mãe falou, opa, tem alguma coisa mágica nesse contexto, né? Então, tem muitos livros produzidos por vocês, então. Tem. No bisbilhotecaviva.org.br, Amália, a gente tem ali, é o nosso portal de conteúdo, então tem livros, tem jogos, tem brincadeiras, tem sugestões, tem alguns clipes que foram produzidos para a Viva, então é um lugar cheio de informação que a gente sempre recomenda para os pais darem uma olhadinha, né, quando eles se interessam pelo nosso trabalho. Tá certo. Valdir, como é que você considera a qualidade e a quantidade do acervo de livros infantis no Brasil, já que a gente está falando disso? Olha, Amália, nesses últimos anos eu percebi um crescimento, né? E principalmente quando a gente pega as editoras, as lojas, os espaços infantis aumentaram dentro desse processo. Eu fico muito feliz, né, quando a gente tem os termômetros como a Bienal e como a Flip, né, a quantidade de livros que são produzidos e distribuídos nesses eventos. A gente vê que o Brasil está crescendo bastante e isso é muito importante. Acho que até valorizando o ECA, o direito da criança e do adolescente, né? Como você falou, eu só vou criar um cidadão se esse cidadão ler, se esse cidadão for participativo. Então, eu vejo que esses movimentos e esses eventos, e a Viva, né? A gente incansavelmente tem eventos para discutir conteúdo, literatura. O Sacola Literária é um sucesso, que acontece sempre no segundo semestre, depois que a gente forma os voluntários. Então, o que eu levo na minha sacola? Então, a gente vai ouvir autores, a gente vai ouvir editoras, a gente vai ouvir pessoas que são catedráticas naqueles autores, né? Então, tudo isso favorece o desenvolvimento da leitura. E mais a pesquisa, o Brasil que Lê, já mostrou que a gente consegue ter aí uma possibilidade grandiosa quando as organizações não governamentais que fazem trabalhos sérios em cima da leitura estão produzindo indicadores que são extremamente favoráveis, né? Agora vamos falar um pouquinho de escola, que é um dos meios de difusão de leitura e alcance de uma melhor formação ética, participativa e criativa. A Viva tem projetos para a entrada nas escolas? Olha, Amália, uma das coisas que sempre me preocupou, né, porque a gente vai recebendo os rótulos, né? No início era assim, o Viva conta a história para criança HIV. Eu falava, não, a gente só está vendo Emílio Ribas e, por um acaso, essa é a doença mais chamativa, né? Aqui tem outros tipos de doença que são infectos contagiosas e a Covid, viu? É uma referência. Todo mundo cai lá no Emílio Ribas quando tem qualquer perereca que não consegue definir, né, a doença, que seja infecto contagiosa.
Depois a gente foi recebendo rótulos, né? Não, eles contam história em hospital. Eles são da saúde. Não mexe com eles que eles são da saúde. Mas a gente, quando dá um tiro falando de cultura, literatura, a gente vai também olhar para outros âmbitos que isso acontece. E o mais forte é a escola. Se a gente tiver uma escola participativa, uma escola onde as bibliotecas não fiquem trancadas, que as bibliotecas sejam abertas, isso sempre me lembra Tatiana Belink, que eu tive a oportunidade de conhecê-la, e ela virou e fez assim para mim: sabe o que acontece, Valdir? Eu era proibida na escola de entrar numa parte da biblioteca que os livros eram para crianças acima de 12 anos. E eu tinha 7, eu já lia vorazmente. Aí o meu pai foi lá na escola e deu uma autorização falando: a minha filha pode pegar qualquer livro que ela deseje. Se a escola é participativa, se a escola motiva, se os professores abrem espaço para o trabalho voluntário, e é o que nós estamos fazendo na cidade de Olambra com a Flávia Moraes. Passamos 2022 num projeto levando a contação de história para dentro da classe. Então, a professora, junto com os contadores, selecionaram os livros, os conteúdos. Depois da atividade, dá para fazer uma brincadeira, dá para fazer uma interpretação, e estamos falando com os pequenos, com os pequenininhos, né, que é maravilhoso. Então, são 5 escolas em Olambra que, durante 2022, só fortaleceu a necessidade da Viva abrir espectro para dentro da educação. Então, eu diria que a partir de 23 nós já vamos começar a acelerar esse processo. Até porque, dentro da Lei Rouanet, nossa contrapartida é levar a contação de história para dentro das escolas. Então, aí a gente atinge um volume maior e consegue mostrar também o que nós fazemos e, quem sabe, também começar a gerar os futuros contadores de história da Viva e Deixe Viver, né? A gente olha para a Viva, a gente fala assim: olha, a gente precisa pegar as crianças agora que serão os nossos, que darão continuidade para o nosso trabalho. Então, isso tem sido muito gratificante, viu, Amália? Com certeza, Valdir. Bem, falando um pouquinho mais da Associação Vive e Deixe Viver, ela é uma organização que desde 1997 desenvolve seu trabalho em 4 frentes: voluntariado, saúde, educação e cultura. E todas as frentes são promovidas a partir da ferramenta milenar de contar histórias. A Viva oferece diversos cursos de informação lúdica e forma voluntários para atuação como contadores de histórias em hospitais. Nós vamos falar sobre esse assunto com o Valdir, sobre esses cursos, logo depois do intervalo. E se você quiser conhecer mais sobre essa prestigiada associação, acesse o site pelo QR Code que aparece aqui na tela. Nós voltamos já já com o Valdir. Até! A Domingueira é o seu encontro com a fantasia e com a magia. Aqui você encontra histórias que despertam a sua imaginação. É nas manhãs de domingo. Confira a programação e venha se divertir com a gente. Sabe o que é mágico na hora de contar uma história para uma criança? É que com elas, nossos capítulos tornam-se um mundo a ser colorido pelo amor à leitura. Seja conhecendo dinossauros ou princesas, as histórias têm o poder de transformar a vida de uma criança. É o que eu faço em meus livros e o que você também pode fazer sendo voluntário na Viva e Deixe Viver. Através da contação, a instituição leva educação, cultura e bem-estar para crianças e adolescentes hospitalizados. E para continuar impactando positivamente essas crianças, precisamos de você. Seja um contador ou apoiador, viva e deixe viver. O que a gente faz, conta. Quer aprender a contar histórias como os contadores que está vendo aqui? Então inscreva-se no curso A Arte de Contar Histórias.
Acesse www.vivaideixeviver.org.br e seja um fazedor de sonhos. Nós voltamos para o bloco final da nossa entrevista com Valdir Cimino. Valdir, qual é a importância dos cursos de capacitação que a Viva oferece? Amália, eu sempre acreditei que a pessoa bem informada e bem capacitada, ela muda o mundo. A Viva sempre teve esse critério. Nosso curso de formação de voluntário, ele foi se adaptando conforme o tempo. Porque muita gente também nos procurava dizendo: eu não quero ser seu voluntário, mas quero aprender a contar história. Então, o nosso curso hoje ele tem 10 módulos de formação, sendo que os 6 primeiros a gente estrutura o indivíduo para ser um contador de história, em qualquer âmbito, em qualquer lugar, e principalmente na família. Muitas pessoas nos procuram falando: olha, eu preciso encontrar esse elo perdido na minha vida. Ótimo, então... E os outros 4 módulos, eles são muito direcionados ao trabalho da Viva dentro dos hospitais. Ou seja, então, é um curso que oferece possibilidades do indivíduo vir a ser voluntário, mas se ele não quiser também não tem problema. Logo em seguida, isso acontece sempre no primeiro semestre do ano, e a gente sempre abre as inscrições no Dia Internacional do Voluntário, que é 5 de dezembro. Né? É simbólico para a gente. Quando a gente chega no segundo semestre, a gente já começa a preparar as pessoas que por acaso querem ser contadores de história, mas também retroalimentar as pessoas que se formaram, que é o sacola literária, que é aquilo que eu coloquei. O que eu levo na minha sacola? Quando a pessoa está em formação, ela começa com 10 milhões de questionamentos. Que livro eu levo? Que informação eu levo? Como que eu cuido dessa criança? Então, o sacola literária ele traz essa diversidade de temas, autores, expert em autores, né, e em histórias, para que a gente tire todas as dúvidas e tire as borboletas da barriga também, que é a preocupação. Vou abrir uma porta e vou me deparar com uma criança e o que eu ofereço, né? E depois nós temos um curso que faz um elo, que seria a liderança e multiplicação da Viva e Deixe Viver. Muita gente fala: eu quero levar o Viva para o Acre, eu quero levar... Tudo bem, primeiro faça o curso de formação de contadores para entender o que somos, depois você faz esse de liderança, que vai te ajudar a ter a dimensão do que é implantar um pedacinho do Viva na sua cidade, no seu bairro. E isso pode ser também hospitais. Hospitais se interessam. Então, a gente dá esse curso, que eu diria que é o nosso franchising social. Como é que você multiplica essa informação? Mas ele é útil também para os cabeças de chaves. Em todos os hospitais nós temos liderança, pessoas que fazem o elo entre o hospital e a associação, entre a associação e os voluntários novos que estão chegando, né? Ambientá-los, acompanhá-los no processo. Então, esse curso ele dá esse... Com o tempo, né, da Vive e Deixe Viver, nós fomos descobrindo que nós ficamos também expert em alguns públicos, né? Adolescência. Então, nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que os jovens são muito excluídos dentro da saúde, né? Ou você tem o espaço da criança, ou você tem o espaço do adulto. O adolescente é um problema. Então, os adolescentes nessa pesquisa, apontaram para nós temas que eles gostariam de ver discutido pelo contador de história, para não ficar aquela coisa: é da criancinha, né? Não, não é da criancinha. A gente também pode ser um grande parceiro do adolescente. Importantíssimo, e quando ele está driblando uma doença crônica, Amália, é complicado. Então, nós não vamos levar o que eles acham que são criancices, a gente vai levar temáticas que estão intimamente ligadas ao desenvolvimento dele, que é o curso Vida, Valorização Integral da Adolescência. Depois nós temos a leitura do 0 ao 6, que é um curso onde a gente provoca, inclusive, a mãe que está grávida. Começa a contar a história desde a barriga, né? Até os 6 anos, a gente sabe que forma o caráter do indivíduo. Então, quanto mais leitura essa criança tiver, quanto mais adulto lendo na frente dela, mais ela será um leitor voraz.
Já quando a gente olha... Começa, e pode começar já na vida intrauterina, já Ela já ouvindo. está ouvindo, ela já está ouvindo a mãe, ela já está ouvindo. Eu lembro que a minha sobrinha Violeta, quando eu estava grávida da Laila, a gente rabiscava, assim como do Ian, rabiscava na barriga dela histórias, né? E contava histórias. Então, isso é muito interessante, fazer com que a criança tenha esse ambiente desde o sonho, né? Então, isso é muito interessante. E sempre me perguntavam, né, por que você não cria um curso para o idoso? O idoso é sempre uma pessoa esquecida, voluntário, não retém voluntário. E eu pensei, mas o idoso quer contar a história. Se eu vou lá querendo contar a história, ele já vai me dar um breque. Então, nós criamos o Tempo Rei de Histórias, são memórias desses idosos que, ao contar para a gente, eles são estimulados pelo lado mais positivo da vida dele, de trazer para nós as boas histórias dele, e aí a gente constrói essa história com ele. Essa história é levada para o site Tempo Rei de Histórias, e o contador, né, que às vezes se depara com uma criança com um tablet, que ela não quer largar o tablet, então a gente fala, posso te mostrar lá o Tempo Rei? Tem uma história de uma idosa que era uma professora, que contava história, né? Aí a criança desperta e fala, tá, deixa, eles permitem que a gente... Então, encontramos um elo geracional para poder trazer a história do idoso, a história valorosa desse idoso, para a criança, para mostrar o quanto é importante uma história na... E temos outros cursos, né, os workshops, né, que nós estamos falando. A Viva tem um menu interessantíssimo de atividades que brincam, como você mesmo falou, com a educação, com a saúde, promovendo cultura, né? Eu acho que isso é o forte da Viva. E eu, como professor, sempre me encantei, né, na possibilidade de formar e capacitar mais gente, mais pessoas, para que pratiquem um exercício de cidadania, que é ser voluntário e ser um voluntário promotor da cultura e da leitura. Falando em voluntariado, na sua opinião, qual é o papel do voluntariado contemporâneo, Valdir? Olha, houve um tempo que as pessoas falavam assim, quando eu me aposentar eu vou ser voluntário. Então esqueçam, tá? Eu acho que as pessoas têm que tomar esse papel do voluntário na vida delas, escolher alguma coisa que as motive. Uma das coisas que eu vivenciei em 92, a Eco 92, onde o Brasil foi o arcabouço de grandes movimentos, né? O mundo está acabando e as pessoas ainda não perceberam como é que elas podem ajudar. Em 92, a gente não cumpriu as metas, na época eram 8 metas do milênio, agora são 17, né, objetivos para mudar o mundo. Então, o voluntário está aí, ele tem que escolher lá entre as 17 e ver onde ele pode ajudar, onde ele pode colaborar. Se não é um momento de enfiar a mão na massa, enfia a mão no bolso, né? Porque é uma possibilidade dele também. Mas quando enfiar a mão no bolso, acompanhar o que ele está investindo, porque isso é muito importante, né? Não é só minha culpa, eu fui lá e participei. Por falar nisso, nós estamos com a campanha 1 milhão de amigos. Quem estiver ouvindo e quiser participar, é só entrar no nosso site. Mas, Amália, é isso. Nós temos muitas causas para resolver no nosso país. E somente o voluntariado organizado, com conteúdo, com informação, é que vai mudar os rumos da nossa história. É a história mundial. A gente sabe que quando uma tromba d'água arrasa com uma cidade, quem levanta as mãos e vai para a massa são os voluntários. Então, a gente não precisa esperar uma tromba d'água cair na nossa cabeça. A gente pode, no papel de cidadão, escolher uma boa causa e exercitá-la. Com certeza. Valdir, voltando aos livros, o que você acha que pode ser feito para o aumento de títulos infantis no Brasil? Como a Associação Vive e Deixe Viver também tem colaborado em relação a essa questão? Amália, como eu coloquei, né? A gente às vezes vive uma boa história e coloca essa história no papel. A gente estimula muito com que os nossos voluntários façam isso. Nós tivemos uma experiência muito fantástica, né? A Ângela, uma contadora de história nossa, que atuou durante 4 anos na Vive e Deixe Viver, infelizmente foi levada por um câncer, enfim, né? A gente ficou muito triste.
Meses, anos, acho que um ano depois, a família me procura com uma caixa que foi encontrada dentro do armário dela, escrito Viva e Deixe Viver. Quando a família me trouxe, eram 4 livros extraordinários de poemas, de canções, de... Aí eu falei, bom, a gente precisa editar. Por isso que a Viva tem uma marca, um label, que é Edições Viva e Deixe Viver. Porque essas coisas acontecem. Quando nós recebemos isso, a gente fez um movimento com a Atados, jogamos, né, para o universo e falamos, precisamos de designers e precisamos de ilustradores. O Paulo Zilberman colaborou envolvendo essas pessoas. Foram mais de 30 pessoas que do Brasil nos ajudaram a constituir esses 4 livros, né, que está à disposição também lá no Bisbilioteca. Quando a gente vê uma mãe que, motivada pela mudança comportamental do filho, escreve uma história, quando a gente vê uma Dulce Rangel, que com todo carinho, amor, toda vez que eu peço alguma coisa para ela está sempre disposta, né? Nós produzimos o último, o Viva Futebol Clube, que a gente falou exatamente da higienização, nasceu muito próximo da Covid, né? Mas ela também produziu Eu e a Célula, são 10 livrinhos fantásticos. Então, tudo que o Viva pode estimular e transformar em conteúdo, nós estamos fazendo. A gente tem que lembrar também que Bienal, a própria Flip, que está agora com um edital aberto, para estimular novos autores. E quando a gente pega o Jogo Eu Conto, que lá no Bisbilioteca a gente já recebeu mais de 60 histórias criadas pelo Jogo Eu Conto, é produção pura, entendeu? As pessoas estão se movimentando para, seja no livro digital, seja no livro papel, nós não vamos fugir do digital. Então, a Viva já está antecipando e já está colocando algumas coisas. Eu acho que nós estamos cumprindo também um papel de não só provocar a leitura, prazer pela leitura, mas também o prazer pela escrita. Valdir, para terminar, há ainda espaço para novos projetos em andamento? Porque a gente falou de tanta coisa aqui. Tem novos projetos ainda? Olha, Amália, eu fico desesperado quando me fazem essa pergunta, porque a equipe lá do Viva também fica desesperada, porque nós somos uma caixinha de criatividade e imaginação. O que eu vejo é que quando nós mudamos para essa sede que nós estamos, em Santa Cecília, ela foi construída com muito amor e foi construída também pensando que a gente podia ter uma parabólica, levando conteúdo para tudo quanto é lado, principalmente com essa possibilidade do digital. Então, nós criamos, há 4 anos atrás, um label chamado Viva e Eduque, que é uma área que é a área que produz conteúdo, é a área que é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Então, a sede, nós estamos construindo um plano comercial para que a sede seja envelopada, vamos dizer assim, no termo da publicidade, né? Então, nós temos um espaço que é um mini-teatro, nós temos um outro espaço que é uma brinquedoteca, nós temos um estúdio para gravar, nós temos um jardim de inverno que a gente pode levar grandes contadores de história. Na frente, nós temos o nosso picadeiro de histórias, que a gente pode falar com a comunidade, né? Então, tudo isso ele pode ganhar uma dimensão, e tudo isso que eu falei vai ganhar, vai preencher essas caixinhas que é a nossa sede. Então, nosso sonho é fazer com que a sede, de fato, seja olhada com muito carinho por investidores para que a gente produza cada vez mais conteúdo bom e barato. Tá certo. Obrigada, Valdir. Parabéns aí pelo seu trabalho transformador. Parabéns para a Associação Vive e Deixe Viver, que está completando esse ano 26 anos, né? E, Valdir, foi muito bom ter você conosco. Obrigada. Amália, muito obrigado. Você sabe que eu agradeço de coração, porque você acompanha a nossa história desde sempre, e sempre foi nossa voluntária. Acompanho. Muito obrigado. Obrigada a você. Os nossos agradecimentos a você também que nos acompanhou até aqui. Fique agora com a Pílula de Eliana Yunis. Uma boa noite e muito obrigada pela atenção. O tema que a gente tem para refletir hoje fala
do salto sobre a nossa condição de sermos sujeitos entre sujeitos. O salto está na constituição da nossa singularidade em meio às comunidades interpretativas em que vivemos. Estamos no mundo e a linguagem, no próprio sistema da língua, vai organizando as referências que nós precisamos para entender como é que esse mundo funciona. Aos poucos, nós vamos nos integrando nesse sistema, no sistema do mundo e no sistema da língua, na aliciante companhia dos outros, que, se por um lado não nos deixa sentir-nos sozinhos e abandonados, por outro lado, se infiltra no que somos. Por isso, nós já falamos aqui desse assunto, a intersubjetividade nos constitui. Isto é, nós temos uma memória pessoal atravessada por uma memória social que vem de uma história coletiva. Portanto, o que nós pensamos, desejamos, atribuímos como sentido às coisas e ao mundo, pertence a uma espécie de comunidade interpretativa que habitamos. Pensemos um pouquinho. O modo como um francês ou um asiático vê e interpreta o mundo no seu coletivo comunitário é muito diferente do modo como um brasileiro ou um argentino o faz. Cada um traz marcas das experiências vividas tanto no grupo linguístico, quanto no grupo cultural, no grupo histórico, geográfico em que se situa. Nós refletimos esse meio, né, de onde emerge a nossa pessoa. Mais além, cada indivíduo frequenta na sua cultura espaços diferentes, tanto de valores quanto de ideologia. Por exemplo, os espaços dos amigos no clube não é o mesmo dos amigos que temos na igreja. O espaço que frequentamos na escola ou na universidade não é o mesmo das pessoas que estão no trabalho ou no bar. Não é o mesmo das pessoas que estão na biblioteca. Desse modo, cada pessoa, cada um de nós, apesar da fonte comum, que é a cultura que a gente partilha, frequenta uma comunidade ou várias comunidades interpretativas diferentes. É o pensamento de um professor de teoria da literatura chamado Stanley Fish. Por isso, a intersubjetividade, forjada nesses cenários com diferentes grupos de convívio, permite que não sejamos meros ventrílocos, não sejamos apenas ecos, não sejamos apenas repetidores do pensamento alheio, teleguiados a críticos. O quadro sociopolítico brasileiro, exibido nas telinhas hoje, traz um reflexo trágico da nossa realidade, porque nós vivemos o império da cópia, da cola, da passar adiante sem a mínima consideração aquilo que recebemos. No entanto, justamente por frequentarmos esses diferentes espaços sociais e grupos etários, temos uma chance de escapar à mesmice, de nos defrontarmos com diferenças que nos vão dar a condição de refletir sobre os contrastes e fazermos escolhas. Quando nós cruzamos informes diferentes, visões de mundo que surgem em conflito, considerá-las, refletir sobre elas, elegê-las criticamente, isto é,
com discernimento, com independência, permite a constituição da nossa singularidade. A pessoa que somos e que não é igual a nenhuma outra, não é cópia, não é repetição de ninguém. Nós costumamos ouvir a seguinte frase: diz-me com quem andas e te direi quem és. Mas se nós não somos passivos, se temos dúvidas, se temos perguntas, se temos incertezas, é porque estamos a caminho de sermos singulares, de nossas leituras e interpretações não serem meras repetições. Porque os acervos na memória social coletiva podem ser partilhados com frequência, porque estão na raiz da cultura. Mas o repertório de vida de cada um é eleito para que a gente possa se identificar cada vez mais com o nosso próprio modo de ser e de viver. O que a gente considera que seja a velhice? Vai depender muito do modo como a gente lida com os velhos. O que a gente pensa da pobreza pedinte que está espalhada nas nossas ruas e calçadas? Depende daquilo que eu considero como raiz da pobreza. Exclusão, rejeição, ou apenas vejo os pedintes como malandros espertos e vagabundos? A leitura vai depender daquilo que a gente considera dignidade ou perda dela na condição humana. Considerar as possibilidades de realidade, ponderar sobre elas, faz com que cada pessoa, cada sujeito, ao tomar uma atitude, possa fazê-la de um modo singular, de um modo próprio e diferente dos demais, porque isso seria reconhecer algo em si mesmo como propriamente seu.